prazer, meu nome é Lara. É uma honra muito grande estar aqui, pregar para vocês, para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida, continuará fazendo em nome de Jesus. Quero agradecer a vida da pastora Juliana e do pastor João Paulo. Muito obrigada por me permitir estar aqui nesse altar. Agradecer a minha irmã e a pastora Anne, a minha líder, que estão me acompanhando hoje e intercedendo por mim. Amém? Amém. Vamos orar um pouquinho? Feche os seus olhos. Você que está todo mundo aqui pulando, correndo, calma. Feche os seus olhos. Amém, Senhor Deus. Paizinho, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti. Nós pedimos para que o Senhor possa, Deus, deixar os nossos ouvidos abertos e o nosso coração preparado, Deus, para ouvir a Tua palavra. Nós amamos o Senhor, nós amamos a Tua presença e mais do que tudo, nós precisamos da Tua palavra. Por isso eu te peço, Deus, que o Senhor fale poderosamente conosco. Amém? Então, eu queria aqui iniciar com o tema. O tema da palavra se chama Quem está no controle? E é uma pergunta para você. Você não precisa me responder, mas eu quero que você comece a pensar quem de fato está no controle da sua vida. Será que são as suas emoções, os seus sentimentos? Será que são as circunstâncias que te rodeiam? Porque de fato sempre vai existir algo governando a nossa vida. E eu quero que você entenda, como eu disse, eu vou iniciar um pouco do meu testemunho. É uma longa história, porque foram 9 anos de muita dor, e quando eu digo dor, é dor física. Mas antes de iniciar a contar essa história, e muitas das coisas que aconteceram comigo, eu quero te pedir 2 coisas. A primeira, que você não olhe para mim e diga, ai meu Deus, tadinha, que peninha. E eu coloco essa mesma coisa para você. Você não é um tadinho, você não é um coitado, você é filho de Deus. Então, todo mundo, alguém aqui passa por circunstâncias, por problemas da vida? Todo mundo? Sim. Sozinha, todo mundo passa por problema. Então, a primeira coisa é, não olhe para mim como uma tadinha, meu Deus da pobre, passou por 9 anos de dor e um monte de coisa aconteceu. Não, até porque Deus não te enxerga como um tadinho, como um coitado. Tadinho, coitado, só o Satanás que já está derrotado, amém? Amém. E a segunda coisa é que você não olha para mim e pensa, ah, meu Deus, isso nunca aconteceria na minha vida, porque precisa ter uma fé extraordinária. Não. Tudo aquilo que aconteceu comigo e que eu vou contar, né, durante essa palavra foi a graça e a misericórdia de Deus na minha vida, o Senhor me sustentando todos os dias. Não sou um pozinho bem diferente de ninguém, mas que você tenha isso em mente. Então, vamos iniciar um pouquinho. O que acontece? Eu tenho hoje 24 anos. Quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, um dia eu acordei com uma dor na articulação, no joelho esquerdo, e essa dor foi persistindo, mas os médicos diziam que é dor do crescimento, não precisa se preocupar. E as dores foram passando, até que depois de 6 meses, todo o meu corpo estava tomado por dor. Todas as articulações, músculos, tendões e a minha pele. E a gente começou a justamente procurar um diagnóstico. Então, eu fui para reumatologista, eu fui para neurologista, eu fui para todos os médicos que você imaginar. E eu fui começando a tomar as medicações e nunca dava certo. Sempre dava um problema. E o que acontece? Eu quero que você abra comigo em Salmos 73, no verso 26. Parece aqui? Deixa aberto, que eu quero que você repita comigo. Mas o primeiro tópico da minha palavra hoje é quem direciona a sua vida. Se são as suas emoções, se são as circunstâncias. Porque esse versículo, ele é muito especial para mim, porque ele foi o versículo que guiou
mas existia a palavra do Senhor direcionando. Eu quero ler com você, mas eu quero que você leia comigo. Repete assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a rocha do meu coração, a minha herança para sempre. Esse versículo é poderoso porque ele diz exatamente que as dificuldades externas e que os problemas internos, eles não são maiores do que o nosso Deus. Amém. Então, pensa comigo em uma história muito emblemática da palavra que é Daniel na cova dos leões. Gente, os leões, eles eram reais, os problemas externos, eles eram perigosos. Dentro dele, com certeza, devia ter medo. Mas a força do Senhor e a palavra e o propósito foi o que sustentou, foi o que fechou a boca daqueles leões. Então, eu tenho certeza que você passa por problemas, por dificuldades, e o que eu quero te dizer hoje é que tanto as suas emoções quanto as circunstâncias que te cercam, sejam as exteriores ou seja dentro de você, medo, ansiedade, depressão, qualquer uma dessas coisas, Deus, Ele é poderoso para ser a sua força. Eu não sei se você prestou atenção, mas no final diz assim: e a minha herança para sempre. Como você percebeu em Salmos. Eu não sei se você sabe, mas muitas vezes na Bíblia que fala sobre nós sermos a herança de Deus, o que acontece? Lá no Antigo Testamento, a tribo de Levi, acontece uma coisa muito interessante. Eles não recebiam terras. Eles, em toda aquela divisão, lembra se você está aqui comigo, né? Depois de todo o povo conquistar, lembra? Josué, Caleb, eles conquistam tudo e eles vão separando as terras diante das tribos. Mas Deus lhe separa a tribo de Levi para ele. Ou seja, eles não iam depender das terras, eles iam depender completamente do Senhor. Eles seriam a sua herança. E Deus, quando Ele nos compra com o seu sangue, Deus, quando Ele morreu por você e Ele te comprou, Ele te resgatou no império das terras, Deus, Ele te tomou como sua herança. Isso significa que você é completamente de Deus. Então, querido, as suas emoções, os medos, os sentimentos, eles não podem nos governar, eles não podem direcionar a nossa vida. Mas eu quero que você abra comigo em 1 Crônicas 4:10. Pode deixar aberto que eu vou falando umas coisas e depois a gente vem ler junto. O que acontece? Voltando um pouco para o meu testemunho. Em nenhum momento da Bíblia a gente vai ver Deus negando a realidade. Então, a minha realidade, ela é muito dura e ela é muito difícil, porque eu sentia dor 24 horas. Assim, eu tomava facilmente 8 comprimidos e nada passava. Eu já fiz botox no corpo todo para paralisar os músculos. Deixa eu só tentar explicar um pouquinho. Imagina que eu vou falar um pouco dos meus sintomas e você imagina você passando por isso. Então, por exemplo, quando eu ia tomar banho, a água que batia na pele doía. Quando alguém me abraçava, doía. Quando eu me movimentava, assim, se eu fosse escrever, qualquer coisa que eu fosse fazer, esse esforço, ele doía tanto o corpo, os músculos, as articulações, que o meu corpo paralisava. E para mim estava em verdade. Então, às vezes, muitas vezes a minha irmã, a gente utilizava a cadeira de casa e ela me levava para os lugares. Para eu poder levantar, meu pai, minha mãe, então, minha irmã me levantava da cama. Porque paralisava todo o corpo e eu não tinha força. Então, eu sentia câimbras 24 horas. Todo mundo teve câimbra na perna. Alguém já teve câimbra na barriga. Alguém já teve câimbra? Gente, não tem posição. Você não consegue fazer nada para aquela câimbra parar. Só que você já teve câimbra na barriga.
isso o tempo todo. 24 horas. Era espasmo, era cãibra, a dor, ela era como se fosse entortada, como se estivesse dando uma facada fina no músculo. E as articulações, elas latejavam. Então, eu nunca mascarei a minha realidade. Eu nunca fingi alguma coisa. De fato, eu sentia dor por 24 horas. Eu tomava as medicações e nada resolvia. Eu ia para todos os médicos e nenhum deles tinham respostas. Pelo contrário, eles tinham mais perguntas. Mas como nós lemos o primeiro versículo que diz: meu corpo e meu coração poderão pecar, mas Deus é a força do meu coração. Ou Ele é a força que me sustenta, Ele é a esperança para sempre. Amém. E é isso que eu gostaria de declarar hoje sobre a sua vida, sobre os problemas que estão acontecendo na sua vida. Eu não sei o que você passa, mas eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele quer ser a força que você necessita. Amém? Amém. O que acontece? A gente vai ver agora em 1 Crônicas 4:10 a oração de Jabes. Diz assim: e Jabes clamou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Abre também comigo em Juízes 6, no verso 15. E esse versículo é o momento, todo mundo conhece Gideão? É o momento que Gideão fala assim: Senhor, Deus fala para ele que ele iria conquistar o povo, e ele disse que ele era o menor da sua tribo, ele era o menor do seu clã. Isso. Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Tanto na história de Jabes, quanto na história de Gideão e de tantos outros homens da Bíblia, em algum momento Deus falou que essa realidade era mentira? Não. De fato, Gideão, ele era o menor da sua vida. Mas não é sobre a sua circunstância, é sobre o Deus que te chamou. É sobre aquilo que Deus pode fazer em você. Então, você não pode olhar para as suas circunstâncias, você não pode olhar para o problema, você não deve olhar para a escassez, seja de dinheiro ou de qualquer outra coisa, porque o Deus que te chamou, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Até porque a glória, ela é de Deus. Se você fosse capaz, se você conseguisse, se Gideão conseguisse libertar sozinho, o que seria agora? Gideão? E Deus, Ele nos chama para ser incapazes, para que o nome dEle seja glorificado. Então, eu quero que você entenda que, diante do cenário que você vive hoje, independente de qualquer coisa, tenha certeza que todas as circunstâncias contrárias, elas nunca vão conseguir ser maior do que o seu Deus. Amém? Você crê nisso? Realmente? Amém? Amém. Amém. Então, o que acontece é que a nossa mente, ela é o principal campo que direciona a nossa vida. Então, diante de todo esse cenário que eu contei para vocês, certa vez os médicos falavam assim: é muito importante você vá no psicólogo, por toda essa questão de dores e tudo. E aí eu fui numa psicóloga e fui conversando com ela, e eu contava, explicando. Na época, eu estava no ensino médio e eu estava fazendo muitos exames genéticos. E todos os exames, eles davam inconclusivos, ou seja, não tinha diagnóstico. E aí eu estava conversando com a psicóloga, explicando a minha situação, e ela olhou para mim e falou assim: Lara, sabe o que você precisa? Aí eu pensei, não, agora ela vai chegar, ela vai me dar um argumento, uma coisa. Ela falou assim: você precisa sair mais, você precisa ir na festa, você nunca bebeu, tem noção, você não namora com ninguém, é por isso, esses problemas assim da sua vida, é por isso. E uma vez, lá em Recife, eu fui para um médico de dor, consulta R$500 para
quando eu sentar na frente do médico, ele olhar pra minha cara e falar assim: ô minha filha, você precisa ir pro spa, arrumar outro namoradinho, eu tenho certeza que essas dores vão sumir. Tem noção? Aí você fala: meu Deus, Lara, que absurdo. Mas eu tenho certeza. Quando você está passando por algum problema, chega um amigo ligado no telefone e fala assim: só uma cervejinha, resolve. Já aconteceu isso? Não, ai, tô com muito problema em casa. Ah, menina, você não tá assim, você não sai, você não beija na boca. É por isso que tá desse jeito. Você precisa curtir um pouquinho. O mundo é isso que acontece? Sim. Não é verdade? Ai, porque você é crente. O mundo, a resposta para os nossos problemas para o mundo é: perca que resolve. Resolve, gente? Não. Com toda aquela minha situação, você com seu problema dentro de casa, problema com o namorado, problema na escola, problema. Você sair e beber resolve? Causa mais problema, né? Só que as pessoas, o mundo e dentro de nós, a nossa mente, algo. Eu nunca contei isso. Eu nunca contei isso nem na internet, nem em lugar nenhum. Mas eu sinto que é o momento de eu falar sobre isso. Diante de toda a situação, todo o problema e toda a enfermidade, aconteceu que chegou um momento onde eu estava muito cansada. Porque o detalhe é que eu não conseguia dormir. Então eu passava a madrugada toda acordada. Isso cansa. Sabe quando você está irritado porque você está com fome, com sono? Pronto, imagina isso, você está, assim, tem 3 anos que você não dorme direito. E você está com dor, você passa a madrugada toda acordada. Imagina o nível de estresse que a pessoa vive. E aí eu estava passando por todas essas situações e Satanás, ele ama a sua vulnerabilidade, porque é o momento perfeito dele entrar. E no meio dessas madrugadas, eu comecei a ouvir uma voz, não era a voz de Deus, e também não era a voz da minha alma. Então, chegava de madrugada, eu colocava o louvor para tocar e a dor intensa, e tudo que vinha ao meu coração, à minha mente, e algumas vezes ouvindo, parecia que tinha alguém dentro do meu quarto falando, e assim: se mata, toma todos os remédios que você tem e morre. Não, porque a sua vida ela é tão horrível e não tem solução para você. Isso aconteceu durante 30 dias. 30 dias assim, longos, onde eu passava a madrugada inteira e o louvor tocando. E o tempo todo Satanás falava. E hoje eu tenho ainda mais certeza que era Satanás, porque ele dizia: toma tal remédio que você vai morrer. Se corta. E eram coisas, e eu falava assim: meu Deus do céu, era um ataque tão grande. Porque eu falava assim: meu Deus, como é que eu vou contar isso para alguém e a pessoa vai entender? Porque, entenda, não é que eu não acreditava nessa verdade. Essas falas, elas não me traziam uma solução de não, é isso mesmo que eu preciso fazer, é isso mesmo que eu preciso fazer. Mas era uma luta espiritual e ao mesmo tempo na minha mente. Você não precisa levantar a sua mão. Mas se você já passou por uma situação como essa, eu quero te dizer que a solução não é tirar a sua vida. Eu quero te dizer que a solução não é você acabar com o propósito que o Senhor tem na sua vida. E a única coisa que tem poder de calar essa voz é a palavra de Deus. E aquilo que eu fiz durante esses 30 dias, eu escrevi um monte de versículos. Eu preguei na parede toda do meu quarto. Eu deixava o louvor tocando a madrugada inteira. E eu só fui contar isso para os meus pais depois de muito tempo. Isso já tinha passado. Mas eu passava a madrugada
passei aqueles 30 dias que a madrugada toda, só o que eu fazia era declarar a verdade absoluta que é a palavra de Deus. Então o que eu quero dizer nessa noite é que o mundo não vai te dar solução. No meu caso, os médicos não me traziam solução, os remédios não resolviam as dores, mas existia um Deus que todas as vezes que eu estava no meu secreto, Ele me fortalecia pela palavra dele. Amém. Então, você precisa declarar a verdade, que é a palavra de Deus. Então, todas as vezes que o medo bater, que a insegurança bater, que a vontade de se machucar bater, declara a palavra. Porque uma coisa que eu aprendi muito rápido, muito cedo, é que ninguém vai conseguir te consolar. Existem batalhas na nossa vida que alguém vai ouvir, e às vezes eu comentava com alguém, a pessoa olhava para mim e falava, complicado. É difícil. E eu olhava para mim e falava, sério? Tipo assim, teve uma situação muito interessante, não sei se essa é a palavra, mas eu tinha crises de enxaqueca. E as crises de enxaqueca, elas eram tão fortes que eu ficava completamente torta. E eu ia para o hospital precisando que meu pai me levasse no colo, porque eu não conseguia nem andar de tanta enxaqueca. Então misturava com as dores do corpo, a enxaqueca, você imagina, eu chegava no hospital carregada. E aí eu tomava tudo, assim, já tomei morfina, eu já usei adesivo de morfina e nada resolvia. Então, uma vez eu comentava com uma pessoa e a pessoa, depois de terminar tudo, né? Ela falou assim, menina, que vida difícil, como é que você faz? Tem pra pessoa falar, ô minha irmã, que Deus te abençoe, não, Deus vai curar. Nem isso a pessoa teve a decência de me dizer. E eu tenho certeza que você já contou um problema assim do seu amigo, um problema muito difícil, e ele respondeu, é complicado, tá difícil. Então chegou um ponto onde eu falei, por que eu vou contar? Eu vou fazer um parênteses. Se você tem o seu líder, é óbvio, você vai se aconselhar com o seu líder. Mas o máximo que o seu líder pode fazer é orar por você. Agora, quando você entra no secreto e tem um Deus que te conhece, um Deus que te fez, um Deus que te formou, Ele vai conseguir te consolar onde só Ele consegue. Então, a minha líder, no caso é a Thalita, de Campina Grande, várias vezes eu ia, conversava com ela, ela orava por mim, ela me ouvia, mas nada se comparava a rasgar o meu coração diante do Senhor. E sabe o que acontece? Muitas vezes você rasga o seu coração para todo mundo. Você fala dos seus problemas, você fala das suas dificuldades, mas diante do Senhor você vai orar. Ah, Senhor Deus, muito obrigado. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Abençoe isso, abençoe aquilo. Oh Deus, faz tal coisa na minha vida, querido. Se você está passando por um problema e você não está com a boca no pó, clamando ao Senhor e rasgando o seu coração, Senhor, eu preciso de ti. Senhor, não dá mais conta. Cadê esse capim? Amém? Ana, ou alguém falou, eu não anotei esse versículo, mas eu lembrei agora. Esse versículo diz assim, que com o mesmo consolo que o Senhor nos deu, Ele vai nos fazer para sermos consoladores. Alguém pesquisa esse versículo? Eu sei que ele diz. Então, alguém pesquisa para mim e joga aqui para mim, por favor. Eu fiquei sem o celular. Mas a verdade é que Deus, Ele quer trazer um consolo para a sua vida que ninguém vai ter. E se você não pautar a sua vida, a sua identidade e todo o curso da sua vida no Senhor, não existe fim que vai fazer com que você seja completo. Amém? Então, eu quero que você entenda que... Achou? Não? Nossa, está perfeito. Então, assim, alguém está pesquisando aqui, a gente segue, a gente volta para esse versículo.
1:4. Acho que deve ser NVI a versão. Quem nos consola em todas as tribulações. Isso, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse termo, nós transformarmos a nossa mente, ou metanoia, né, ter uma mudança de mente, é algo que você vai precisar viver na sua vida. Eu vou precisar viver. E não é uma vez, não. Todos os dias. Porque entenda que a nossa mente, ela não é um campo neutro. A nossa mente, como a gente começou falando, sempre tem a interferência das outras pessoas, daquilo que você pensa, daquilo que falaram para você. Mas nós precisamos transformar a nossa mente mediante a palavra de Deus. Eu queria que você saísse nessa noite tendo a certeza que essa Bíblia que você carrega, ou a física, ou a que está no seu celular, ela é a verdade absoluta. Ela tem tudo aquilo que você precisa e ela é suficiente. Você não precisa procurar resposta em outro lugar. Você tem exatamente tudo aquilo que você precisa. Amém? E isso, gente, não tem versículo não, viu? Não é a Bíblia. Ó, se você Coríntios 1:4, diz assim: põe no verso 3, por favor. 1:3. Isso, aqui. Esse começo que eu quero. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Amém. Esse versículo está dizendo que aquilo que você está passando hoje não é em vão, existe um propósito. Toda dor, todo sofrimento, qualquer coisa que acontece na sua vida, se você colocar aos pés do Senhor, para que o nome dele seja glorificado, outras pessoas vão chegar até você e que com a consolação que Deus derramou sobre a sua vida, você vai poder consolar outras pessoas. Amém. E é por isso que eu estou contando meu testemunho para você, porque um dia eu fui consolada. Não vou dizer um dia porque foram 9 anos, então todos os dias eu precisava desse consolo do Senhor sobre a minha vida. E o consolo de Deus, ele é melhor do que toda palavra motivacional. Olha aqui para mim, você não precisa de palavra motivacional. Você vai, você consegue, vai dar certo, isso é errado, porque na hora que a realidade bate, não tem essa de você é forte, que você consegue. Sabe o que existe? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. É isso que prevalece a realidade da vida. Porque quando eu estava lá, internada no hospital, internada não, na UTI, em visita podia estar, com um torpedo de oxigênio, que eu não conseguia nem ir ao banheiro, sozinho. Qualquer pessoa que olhasse para mim e falasse: ai, você é forte, você consegue. Nossa, eu não consigo respirar. Estou com 60% dos 2 pulmões comprometidos. Há 12 horas atrás eu estava vomitando sangue. Porque foi isso que aconteceu. Certo dia eu fui para o hospital com uma crise de enxaqueca muito forte. E muita crise, muita enxaqueca, a gente tinha tomado todos os remédios. E eu comecei a vomitar sangue. Mas não é, você vomitou, tinha comida e tinha uns pedacinhos de sangue. Não, era sangue, era perfeito. E antes de eu olhar para o lençol branco, eu senti o sangue na boca e eu falei: meu Deus. E não deu tempo, porque eu vomitava sangue, eu desmaiava, eu vomitava, eu desmaiava. A ponto da médica, ela deu uns 2 tapinhas assim na minha cara para ver se eu voltava. Querido, quando a realidade bate, quando você está sofrendo por um luto, quando tem alguma coisa realmente séria acontecendo na sua vida, se não é o consolo de Deus, não tem palavra motivacional nenhuma que vai te sustentar. E se você estiver achando que, porque tem
coração. E eu não estou como psicóloga. Eu fui, durante os 9 anos eu era acompanhada. Mas eles não puderam fazer nada comigo. Porque existem coisas na nossa vida e é só Deus que pode fazer. E graças a Deus por ser Deus. Porque tem gente lá fora passando pelas mesmas coisas ou por coisas piores. E eu penso em misericórdia quando é que uma pessoa passa isso por você. Mas a verdade da palavra é aquilo que nos sustenta. De fato, todos esses 9 anos, eu brinco que eu sou muito palhaça, mas é realmente sério. A história da mulher do fluxo de sangue, que vai contando que quanto mais ela ia para os médicos, ela gastou todo o seu dinheiro. Eles não podiam fazer nada por ela. Mas quando ela chega no Senhor e ela é tocada, a vida dela, ela forma. E assim foi comigo. Porque a gente fez muitas exames. Olha, foi exame de 5 mil reais, foi exame de 3 mil reais, foi todos os médicos, foi médico do Albert Einstein, foi tudo que você imaginar. E parecia que as coisas elas iam piorando, elas só iam piorando, só iam piorando. A última medicação que eu tomei, eu vou falar o nome, mas você também não consegue comprar. Mas era uma medicação que ela era injetável. Era como experimental, como eu não tinha diagnóstico, não tinha uma medicação. E aí o médico falou assim, vamos tentar essa. E aí você lembra que eu falei que eu vomitei sangue, fiquei com o pulmão, fiquei 7 dias internada, fui para a UTI, fiquei com 60% do pulmão comprometido. E tudo isso aconteceu. Ou seja, quando eu saí de lá, o médico falou assim, olha, você teve um problema muito sério. Eu fiquei com 6 meses com vidro fosco. E eu tossia demais, tudo muito ruim. Precisei fazer fisioterapia respiratória para voltar a respirar normalmente. E o médico olhou para mim e falou assim, olha, o que aconteceu com você a gente não sabe explicar. A gente também não sabe explicar como você parou de colocar o sangue para fora. Basicamente eles não sabem explicar nada. A medicina, ela nunca soube me explicar nada. E ele falou assim, mas você precisa tomar muito cuidado com o seu pulmão. Porque você não pode mais ter nada desse pulmão. Eu falei, ok. Passa 6 meses, eu estava vivendo normal, fui tomar um suco de manga. E aí eu tive um refluxo, broncoaspirei e foi tudo pro pulmão. Tive uma pneumonia. E aí todo o quadro volta de. E aí você fala, mas foi uma vez? Não, eu broncoaspirei com refluxo 3 vezes. Então eu tive 3 pneumonias com broncoaspiração. Cara, eu estava normal. Outra vez eu estava na igreja. E aí eu ficava, meu Deus do céu, como vai fazer com esse pulmão? Eu não podia dizer nada, eu já tive 3 pneumonias. E a pneumonia com broncoaspiração, você não pode fazer nada, você não pode tomar nenhum remédio. Porque o que aconteceu é que ao invés de descer, foi pro pulmão. Então você não tem medicação. E aí a gente foi tentar essa medicação, que era no músculo, e aplicava essa medicação. E eu apliquei 2 vezes. E o que aconteceu foi que quando aplicou a segunda vez, eu estava orando, e o Senhor falou assim, não toma a terceira dose. E eu falei, mãe, o Senhor falou para eu não tomar a terceira ampolinha. Por quê? Tá certo, né? Você falou, não vai tomar, vai tomar. E o que aconteceu foi poderoso, porque poderoso está, né? Para contar o meu. Do nada, o meu pulmão, eu comecei a sentir dor para respirar. E eu respirava e doía, e eu comecei a ter... A respirar com muita dificuldade, E aí eu lembrei imediatamente do que eu tinha passado. Quando eu chego no hospital em Recife, e bate o raio-x, fala assim, você está com infiltração no seu pulmão. Todo mundo sem entender como é que deu essa infiltração. E o Senhor novamente me fala, procura a bula do remédio. Eu procurei, né, todo remédio que eu tomava, mas quando você toma um remédio, às vezes atrapalha outras coisas. Então, eu tinha muitas vezes... Efeito colateral. Efeito colateral. E aí eu procurei os remédios
raríssimo, não raro, efeito raríssimo, infiltração. Quando eu chego pro médico e eu mostro, eu estava no hospital, ele olha para mim e fala assim: você tomou a terceira bola? Eu falei: não tomei. Ele: graças a Deus, que a gente não ia poder fazer nada, ia morrer. Quem é esse homem? E todas as vezes que eu lembro dessa história, eu falo: Senhor, muito obrigada, porque envolvi a tua voz. Deus vai falar com você. Você só precisa da paciência. E uma coisa muito séria é que quando a gente vai ver na palavra, todo mundo lembra que a armadura de Deus, capacete da fé, não, escudo da fé, capacete da salvação, sandálias, tudo isso. Fala que para que a gente possa resistir ao dia mau, a gente precisa se revestir com a armadura de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você vai colocar a armadura de Deus depois que você já foi flechado com os dardos inflamados de inimigo? Não. Você coloca a armadura antes. E a minha pergunta e aquilo que o Senhor tratou no meu coração é: você não espera o dia mau para se preparar. Quem sabe que quando é o dia mau? Porque se eu soubesse que o dia mau, o meu dia mau, que durou 9 anos, ele ia acontecer, eu tenho certeza que eu teria me preparado. Porque eu tive que me revestir dessa armadura depois que a doença já existia na minha vida. Sabe por quê? Porque eu era uma cristã meia boca, muito meia boca. Eu lia a Bíblia, orava, ia no culto, jejuava. Todo mundo fez isso aqui? Mas sabe o que eu não colocava? Intensidade, fé. Sabe aquele versículo que diz que nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento? Pronto, eu não fazia isso. E talvez você se encontre hoje nessa situação. E gente, não estou botando para ninguém não, tá? O que eu estou querendo dizer é que já que o mundo existe, as aflições existem, você vai querer escolher colocar a armadura de Deus antes ou depois do dia mau chegar? Repete comigo. Porque se não é a palavra de Deus para nos proteger e para nos fazer permanecer, não tem nada. Então, diante de toda essa situação, da questão do pulmão e as coisas vão acontecendo, eu falei: Senhor, muito obrigada, porque eu ouvi ao Senhor. Porque eu poderia muito bem ter falado assim: o médico mandou tomar as 4 bolas, eu tomar 4. Eu tomei 2. O médico falou que a terceira poderia ser fatal. E eu não estou te contando isso para você falar: ai, nossa, mas é porque gente escuta o Espírito Santo. Não, querido. Deixa eu te contar uma coisa: o véu se rasgou quando o Senhor morreu por você. Você tem total acesso. Existe um versículo que diz que nós precisamos nos aproximar do Senhor para que Ele se aproxime de nós. Não sei quem está na mesa, se achar o versículo, joga aqui para mim, por favor. Vamos ver agora. Entenda que Jesus ele já fez tudo o que Ele precisava fazer por você. Basta que você se aproxime dEle. Amém? Amém. E o que acontece é que nós, último ponto, nós precisamos entregar nosso controle a Deus. Às vezes a gente tem a falsa sensação que a gente tem um controle da nossa vida. E eu queria dizer que você não tem. Eu também não tenho. E a melhor pessoa para ter esse controle é o Senhor. Mas, como eu vivi por muito tempo, eu dependia. Eu sou a irmã mais velha, mas eu parecia a irmã mais nova, porque eu dependia completamente da minha irmã para tudo. Eu não saía sozinha. Porque várias vezes eu estava andando e eu simplesmente desmaiava. Porque agora ele tem que ser desmaiar. Então eu não podia estar sozinha. Aconteceu, eu já desmaiei descendo de escada, eu já desmaiei faltando no intervalo, andando, correndo assim, toda serelepe,
E a gente não tem controle mesmo. Se tem uma coisa que você precisa ter certeza na sua vida, é que você não tem controle de nada. A gente acha que a gente tem. A gente não tem. E quando o controle ele está nas mãos de Deus, hoje eu posso falar com mais certeza ainda que a presença dele é tudo que a gente precisa. E a presença dele é suficiente. Amém. E chegando agora para o final do testemunho, eu acho que eu contei poucos por cento do que tudo aconteceu, porque foram 9 anos muito intensos. Mas o último acontecimento foi justamente há 1 ano e 1 mês atrás. Recentemente eu fiz 1 ano curado. E vou explicar exatamente o que aconteceu e como que aconteceu. Eu já tinha feito de tudo. Como eu disse para você, eu usei botox, eu usei adesivo morfina. Pra você ter noção, eu usei o adesivo e o médico falou assim: olha, quando o adesivo morfina, ele é 24 horas, você está tomando a maior dosagem. Então você tem que passar 1 mês sem dor. E o que aconteceu é que eu passei 1 ano sem dor. E se você falar para mim, era completamente sem dor, não. Tirava 70% da dor. Então quando eu ia viajar, eu colocava o adesivo para que eu pudesse aproveitar. Para que eu conseguisse viver. Porque sentir dor 24 horas para fazer tudo era muito difícil. E falando para vocês agora, eu fico emocionada porque quando eu ia pregar na igreja, lá em Veracruz, muitas vezes eu pregava sentada, ou quando eu pregava em pé, eu sabia que eu ia passar a madrugada com mais dor ainda, porque o simples falar das 30, 40 minutos, o meu maxilar ficava com muita dor, me dava enxaqueca, e pelo fato de eu ficar em pé, e assim, ficar em pé para mim doía. Ficar sentada para mim doía. Basicamente, viver doía. Mas, quando eu digo para você que a presença do Senhor é suficiente e é tudo que você precisa, é verdade. É verdade porque durante esses 9 anos, a pastora prova, que me seguia assim no Instagram, uma coisa importante é que quando tudo isso começou, o Senhor falou para mim que eu precisava compartilhar isso no Instagram. E aquele Instagram, ele ia contar o processo até a minha cura. Só que eu, na minha inocência, achei, daqui a 2 meses eu estou curada. 2 meses se transformaram em 9 anos. Então tudo que ia acontecendo, eu ia compartilhando no Instagram. Mas, assim, leva uma atitude. Tinha gente, olha, já serve a capeta. Serve a capeta no escuro, por isso você se perdoou. Dizer é falta de perdão, você não perdoou o povo, por isso você está com dor. Olha, era tudo no mundo. Tudo que você imaginar falar. Não, vai lá para a pessoa orar. Nada resolvido. Igual a mulher do fundo de sangue. E aí o que aconteceu foi que nós encontramos uma neurologista de doenças raras. E ela tratava só de assim, os casos que não tinham solução ia para ela. Ela já estava cuidando de mim há 1 ano e ela falou assim: Lara, só falta um exame para você fazer. Quando eu pesei os meus exames, tinham 12 quilos de exame. Não tem aquelas capinhas do exame? Eu tirei todos os envelopes, aquelas capas de exame, eu tirei, se eu contabilizar, isso está errado. Todos os papéis eram 12 quilos. Gente, é muita coisa. Uma pilha enorme. Então, ela falou: tem um último exame para você fazer, que era uma biópsia muscular. Eu fiz essa biópsia e quando saiu o resultado, ela
saiu o resultado, ela pediu para que eu voltasse 30 dias depois. E assim, a sala dessa neurologista, ela tratava só de doenças raras. Então, tinham 4 estudantes com ela, todos eles neurologistas. Então, era meio que assim, sabe um ratinho de laboratório? Você chega, tem um médico aqui e tem 4 ouvindo. E aí eles iam falando, pesquisando. Quando chegou o resultado foi para mim. E o resultado disse assim, achados neurogênicos. E, gente, eu fiquei feliz e radiante, porque eu falei, a primeira vez que eu faço um exame e dá alguma coisa. E eu cheguei naquela consulta, botei para gravar, falei, é hoje que ela vai dizer a doença, que vai dizer o remédio, eu vou sair daqui e eu vou falar, eu estou curada, porque vai dar tudo certo. Quando eu chego, a doutora olha para mim, dentro do consultório, estava aquele clima de velório. Sentei, a consulta durou 1h40. Quando, no primeiro timer, nos primeiros segundos, ela olha para mim e fala assim, Clara, o seu caso realmente é muito difícil. Eu queria te dizer que deu um resultado. Você tem um problema, é um problema dos seus músculos. Todos os membros, a sua parte muscular, ela tem problemas na fibra do seu músculo e se conecta ao cérebro. Então, você sente as dores, existe um problema nos seus músculos, mas eu queria dizer que eu não sei o que é. Gente, essa neurologista, ela é especialista no tipo de doença que deu o resultado. Tanto que lá, não é no INIC, não, isso, mas é no governo. Nessa aula, ela trabalha com doenças, está escrito embaixo do nome dela, doutora fulana de tal, especialista em doença neuromuscular. E o meu problema era o quê? Neuromuscular. Ela olhou para mim e falou assim, Mara, o problema que existe aqui não tem diagnóstico. Essa doença, ela não é catalogada, não tem nome dessa doença. E aí eu parei e falei, tá, tem nome, né? Mas respirando fundo, ela olhou para mim e falou, não tem tratamento. Eu não sei o que você tem. Eu sei que você tem algo, mas não existe remédio. E aí a gente foi conversando e chegou um momento onde todos os neurologistas olharam para mim com uma cara de desesperança, como quem disse assim, o que vai ser dessa menina? Não tem diagnóstico e não tem remédio. E o que eles não sabiam, mas eu sabia, é que o nosso Deus, Ele é o Deus. Então, quando não existe solução, Ele é o único que consegue. Então, a gente saiu daquela consulta, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, cadê? A gente passou esses 9 anos porque, assim, nós tínhamos um milagre, mas a gente procurava, até porque eu sempre vi que Deus ele é poderoso para agir independente. Se fosse um remédio, seria para um regório de cenoura, até porque depois de você tomar uma lista do tamanho de uma bula de remédio, nenhum funcionasse, se um funcionasse, era para a glória de Deus, não era? Mas não foi isso que aconteceu, nem o remédio tinha. E aí a gente falou, não, então sério, vamos viver, vamos para cima, o Senhor vai me curar, eu tenho poder para isso, mas não tinha mais nada. E nenhum médico dessa. Porque eu olhei para ela e falei, doutora, tem algum especialista que a senhora pode me indicar? Eu não conheço nenhum. Doutora, mas fora do Brasil, ela falou assim, olha, eu posterguei a sua consulta porque eu queria te caminhar para alguém, mas não tem ninguém. E a gente foi para casa, naquele dia. Ai, mas como é que foi? Chorei a madrugada inteira. Lembra que eu estava dizendo aqui para vocês que não é, ai meu Deus, uma fé extraordinária, não, gente.
isso que é importante. Não é chorava tanto, chorava, soluçava. Depois eu ia, colocava o louvor, eu ia para a minha parede cheia de versículos e eu ia declarar a verdade. Porque as minhas emoções, elas eram reais, porque era difícil. Alguém aqui chora, todo mundo chora, né? Passa por problema, isso não diminui a sua fé. Só que existe um momento onde você vai precisar limpar seu choro e falar amém. Eu vou declarar a tua palavra, porque ela é verdade. E eu vou declarar a tua palavra porque eu creio que o Senhor pode fazer. E era isso que eu fazia. Eu disse, orei e tal. E a gente foi vivendo. Um dia, um rapaz entra em contato comigo e ele fala assim: Mara, eu queria conversar com você, fazer uma reunião para que a gente pudesse escrever o livro do seu testemunho. Eu me sincera falei assim: não, Lucas, eu tenho esse desejo no coração de escrever esse testemunho, mas eu não tenho o final do livro, né? Eu não foi curada ainda. E a gente viu tudo. E no final, ele falou assim: Mara, eu queria orar com você. Eu falei: vamos orar. E o que aconteceu foi que enquanto ele orava por mim, eu desliguei o microfone porque eu comecei a sentir o meu corpo ficar gelado. Muito gelado. E a dor foi embora num passo assim. Parece não, tenho certeza que o Senhor ele tirou a dor uma vez com a mão dele. Amém. E eu quero explicar uma coisa importante. O que acontece é que todas as vezes que alguém ia orar por mim, eu falava assim: eu não vou tomar remédio, porque eu quero sentir a dor sair do corpo. Porque toda vez que eu tomava as medicações, elas aliviavam, mas era um alívio tão pequeno, porque a dor ela persistia lá. E a segunda coisa é que o frio, ele me dava muita dor. Então eu tinha uma manta térmica de corpo inteiro, que eu entrava lá dentro, ficava cozinhando, colocava o mais quente possível, aliviava as dores, mas não tirava toda a dor. Então quando eu me vi, a dor ela tinha sumido. Imagina, eu me levantei, eu comecei a me mexer e a articulação subia, porque quando eu me cortava, eu tinha rigidez. Então, sabe quando você passa muito tempo sentado, você estrava, você fica dando aqueles estravozinhos nas articulações e você sente a perna pesada? Porque eu sentia que o meu corpo ele formigava o tempo todo. Então, muitas vezes o meu corpo ficava doente. E eu comecei a me levantar e eu pulei em cima da cama, olhar para minha mãe e falei: eu estou curada? E eu desligou o microfone e ele sem entender nada. Eu falei: eu estou curada, eu não estou sentindo dor alguma. E meu corpo completamente gelado. E só ficava na minha mente: meu Deus, como é que meu corpo está gelado? E eu estou sem dor. Porque frio para mim significava que eu ia ter 2 vezes mais dor do que eu já tinha normalmente. Gente, nosso Deus, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que essa reunião, ela foi online. Então ele estava lá em Santa Catarina e eu vi que gente, Deus me curou pro Wi-Fi. O rapaz falou de Santa Catarina, ele me curou em Pernambuco, lugar de Garões. Esse é o seu Deus. Olha, ninguém precisa tocar em você para que algo aconteça, para que você seja curado. A palavra de Deus basta, ela chega até você. Então você pode pensar assim: não, mas é porque eu tenho que ir no culto. Quando eu postei no Instagram, eu falei assim: qual campanha de oração que tu fez? Eu falei: nenhuma. Entenda? Quando você coloca a sua vida para Deus controlar, uma coisa importante é que quantos creem que Deus é soberano? Amém. Um Deus que é soberano significa que Ele tem poder de todas as coisas e que não somos nós que controlamos quando vai acontecer. As pessoas falam assim: mas por que Deus não te curou antes? Não faço a menor ideia. Deus poderia ter me curado, até porque eu vivi curas menores e específicas que, de verdade, eu não sei explicar por que Deus não me curou antes. Não importa. Porque Ele é soberano e eu confio nele. Você consegue dizer isso: Senhor, eu confio no Senhor e eu espero até o momento em que for o tempo perfeito para o Senhor. É isso que significa colocar a nossa vida no controle de Deus. Significa que não é você
horário. Eu contei explicando, e ele chorando, ele falou assim: Mara, eu preciso ser sincera com você. Eu não tive fé para orar por você. E isso me chocou. Porque muitas vezes a gente acha, e Satanás muitas vezes ele vai querer colocar no seu coração, e olha, um parêntese grande, existe incredulidade, mas Deus é soberano. E até a fé que você tem foi colocada por Deus. Então muitas vezes Satanás ele dizia ao meu coração: não, você não foi curado porque você não teve fé. Não, você não foi curado porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. E quando ele olhou para mim e falou assim: Mara, eu orei por você porque eu fiquei tocado pela sua história. E eu queria terminar essa reunião de uma forma mais leve, né? Porque eu passei, foi quase 2 horas conversando, contando muito mais problema do que eu contei aqui para vocês. Até porque, de fato, os meus problemas e as dificuldades, tudo que eu enfrentei, não é para emocionar o seu coração, mas é para dizer o tamanho do nosso Deus. Amém. E aí ele falou assim: Mara, eu não tive fé. E algo muito interessante é que eu não estava com fé para receber aquela oração. E quando eu digo com fé, eu digo expectativa. O bispo Edgar já orou por mim. Tantos homens de Deus oravam por mim. E quando eu ia receber, eu falava: amém, Senhor, é agora que a cura vem. E nunca acontecia. Então naquele dia eu falei: não, é uma reunião profissional, para lançar um livro e tudo. Então, queridos,